Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Existe uma Saída, aqui através do Facebook, com transmissão simultânea no YouTube. E no final do programa, como sempre temos feito, vamos unir a nossa fé, vamos realizar uma oração que de fato possa abençoar a vida de todos vocês. Existem muitas pessoas desesperadas, aflitas, precisando, de respostas, precisando de milagres, precisando de transformações, e Deus é fiel, poderoso para realizar todas as coisas. Para Ele não há nada impossível. Se você quiser, já a partir de agora, você pode entrar aí nos comentários e enviar o seu pedido de oração por você, por alguém. Nós temos uma equipe, cuidando disso, para pegar esses nomes e incluir no livro da oração que temos na Igreja do Novo Nascimento. Você pode também citar a sua participação, mas não esqueça, é muito importante, compartilhar o programa. Compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Nós temos hoje um assunto muito importante a tratar e que pode abençoar muito a vida de todos vocês e de outras pessoas. Eu tenho aqui ao meu lado a minha esposa, que vai participar mais uma vez conosco aqui do programa. Cida, boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu desejo que esse programa possa trazer realmente muita bênção e edificação para suas vidas, e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É muito importante, eu gostaria muito, eu sei que muitas pessoas estão em casa, outras talvez no trabalho nos assistindo, de ambientes, às vezes, onde tem barulho, uma série de distrações, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no programa, Você pode aí entrar, colocar o seu comentário, colocar o seu pedido de oração, Você pode citar a sua participação, não há nenhum problema nisso, mas procure se concentrar no programa de hoje, porque as orientações que nós vamos dar, elas têm uma importância muito grande. O tema de hoje é a luta, ou batalhando contra as forças espirituais do mal e os dominadores. Esse é um assunto importante. Muitos cristãos estão por aí, muitas das vezes, enfrentando problemas de ordem espiritual e precisam abrir os olhos e entender a respeito dessa situação. Nós vamos assistir um clipe e depois a gente volta com todos vocês. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro. Nos prostramos e rendemos a Ti, aos Teus pés, Jesus. A grandeza, Teu amor sem fim, Te adoramos, Jesus. Nos prostramos
Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída hoje, falando a respeito da batalha, né, contra as forças espirituais do mal e contra os dominadores. Eu pedi aqui no primeiro bloco, né, na abertura do programa, melhor dizendo, para que você preste atenção no programa. Você pode enviar o seu comentário, você pode enviar o seu pedido de oração, você pode citar a sua participação, mas procure assim da maneira mais forte, da maneira possível, né, com maior empenho, prestar atenção no programa para que ele de fato possa produzir frutos que venham abençoar a sua vida e venham abençoar outras pessoas. Antes de eu ler aqui algumas passagens bíblicas, e nós vamos falar sobre várias coisas durante o programa, é importante dizer que o programa aqui, nós não temos e nem trabalhamos, nem cremos, nem vivemos, né, com aquela ideia de exaltar o diabo e os demônios, as forças malignas, porque a gente sabe que tem igrejas, pastores que desequilibram, e muitas das vezes eles enfatizam toda hora em seus cultos e quase toda semana, diariamente, o diabo, e as pessoas muitas das vezes desequilibram e dá a impressão de que os espíritos malignos dão a impressão que o diabo é Senhor e Deus é pequenininho. E tem gente que vai desequilibrando, qualquer coisinha, né, Cida, que acontece, já acha que é o diabo, né? Sim, é verdade. Né? Desequilibra, o copo caiu ali no chão, é o diabo. Quer dizer, não é isso. Nosso objetivo é mostrar como a Bíblia ensina. Nós temos inimigos que são espirituais e nós temos que batalhar contra eles. E não é pelo fato da pessoa ser cristã que ela não possa enfrentar um problema espiritual, né? Com certeza. Um problema causado por uma força maligna. Então, nós queremos essa compreensão e também queremos orientar as pessoas que estão, inclusive, até enfrentando problemas de ordem espiritual a respeito do caminho que elas devem tomar, né? Sim, é verdade. E as pessoas tomarem consciência, né? Como você falou, há um desequilíbrio. Uhum. Algumas pessoas, tudo elas querem espiritualizar, se leva a um tropeção na rua, alguma coisa, aí ela já é o demônio, é o diabo, eu tropecei e tal, né? E outras que ficam totalmente assim, ignorantes acerca disso. Ficam como se dormindo, né? Como se dormindo. Então, as forças do mal estão ali agindo, atuando na vida dela, causando tantos problemas, e ela não tem consciência disso. Porque assim como tem pastores, infelizmente, tem pastores que eles não creem na atuação do Espírito Santo nos nossos dias. Tem igrejas que dizem, não, o Espírito Santo só operou no passado, na época dos apóstolos. Eles anulam praticamente a existência e a atuação do Espírito Santo, que é Deus, que veio inclusive substituir Jesus nesse mundo, que veio a fazer tantas coisas importantes. Eles anulam assim também. Existe, por outro lado, pastores que não, esse negócio de demônio não existe, o diabo não existe, e eles anulam a existência do diabo e dos demônios. Então, tem que ter um equilíbrio. O nosso objetivo aqui, e nós vivemos uma fé, graças a Deus, Igreja do Novo Nascimento, crê num Deus que cura, liberta, transforma, salva, abençoa. Nós vivemos dentro de um equilíbrio, é uma igreja pentecostal, nós cremos no Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo. Nós cremos no batismo e nos dons do Espírito Santo, mas vivemos dentro de um equilíbrio, graças a Deus. Agora, é importante nesse primeiro bloco, porque às vezes até cristãos, né, eles têm dúvidas e eles ficam assim, mas da onde veio Satanás, de onde vieram os demônios, esses espíritos, essas forças malignas, elas surgiram de onde? É importante que às vezes tem cristãos que não entendem, não têm essa compreensão. Eu queria nesse primeiro bloco falar um pouquinho sobre isso. Livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, essa não é uma menção apenas
em relação ao imperador da Babilônia. Isso também tem a ver com o que havia no coração desse imperador. Mas essa também é uma menção em relação ao que houve, né, já antes mesmo que Deus formasse o homem, criasse o homem, né? Antes mesmo disso, o que aconteceu? Havia Deus, né? Existe Deus e todo o seu exército celestial, o exército a serviço de Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Imagine um exército, né? Dentro de uma hierarquia, anjos, arcanjos, serafins, querubins, cada um na sua hierarquia, com a sua força, com o seu poder, com a sua função. Assim funcionava e funciona o exército celestial. E Lúcifer, que quer dizer, essa palavra traduzida quer dizer cheio de luz, Lúcifer era um dos anjos que mais autoridade tinha, um dos que tinha uma grande autoridade nesse exército celestial. Ele servia a Deus, ele foi criado por Deus, né? Então as pessoas veem e falam assim, Lúcifer, né? Deus, Lúcifer quer dizer cheio de luz. Então aqui no livro de Isaías, capítulo 12, fazendo também uma menção a respeito disso, ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos e no mais profundo do abismo. Quer dizer, Lúcifer, ele tinha uma autoridade, um esplendor, né? A Bíblia fala muito bem a respeito disso, né? Aquele que tinha um grande esplendor, uma autoridade muito grande, muito alta no reino celestial, no exército de Deus. Mas o que houve com Lúcifer? Lúcifer encheu-se de orgulho. Não havia demônio, não havia Satanás. Esse anjo, ele se encheu de orgulho, né? E ele começou a cobiçar o lugar de Deus. Eu quero subir acima do Altíssimo. Por isso, inclusive, Cida, a Bíblia fala que o orgulho é o princípio de Satanás. Exatamente. Né? Porque tudo começou aí. Né? Quando esse anjo chamado Lúcifer, ele se encheu de orgulho e ele pensou, eu quero subir acima do Altíssimo, eu quero o lugar de Deus. Né? E diz a Bíblia que Deus fez sair do meio dele um fogo, consumiu o seu esplendor. Mas Lúcifer, o que fez? Ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos numa rebelião contra Deus, contra o próprio Deus. Então, Lúcifer, ele seduziu a terça parte dos anjos, como quem diz, vamos lá, vamos nos reunir, nós vamos tomar o lugar do Altíssimo. Isso está na Bíblia. E o que aconteceu? Ele perdeu o seu esplendor. Esses anjos, tanto Lúcifer como os demais anjos, eles se tornaram anjos decaídos. Eles perderam o lugar lá no trono de Deus, lá na presença de Deus, e eles foram precipitados, né? E vieram, foram lançados. Então Lúcifer tornou-se Satanás, e toda aquela terça parte dos anjos tornaram-se demônios, anjos decaídos. E eles, então, a partir daí, não tiveram condições de prevalecer contra o exército de Deus, eles não tiveram como prevalecer, e eles foram lançados na terra, né? E Lúcifer se tornou Satanás, e os restantes dos anjos se tornaram demônios, anjos caídos.
E a partir daí, eles começaram, evidentemente, a trabalhar, né, contra tudo que tem a ver com Deus. Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, nós temos corpo, alma, espírito, né? Deus nos criou para que nós vivêssemos na sua presença, e logo a partir do momento quando Deus criou Adão e Eva, e eles viviam lá no paraíso, tendo tudo do melhor, tendo comunhão com Deus, Satanás começou a trabalhar para destruir o homem. Satanás conseguiu seduzir Eva, consequentemente ela convenceu Adão, eles começaram a pecar, e a partir dali, Adão e Eva, eles deram ao diabo autoridade, né? Autoridade sobre o ser humano, sobre a vida deles. A partir dali, muita coisa aconteceu. Ora, o diabo, os demônios, né, os demônios liderados por Satanás, começaram a trabalhar para destruir tudo quanto Deus, né, fez, tudo quanto Deus criou. A coisa mais importante que Deus criou foi o ser humano. Então, eles, evidentemente, trabalham todos os dias de uma maneira organizada para matar, roubar e destruir. O apóstolo Paulo, inclusive aqui, para você que é um cristão, você tem que ter essa consciência, Efésios capítulo 6, né? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, né, ele dá um conselho, dizendo: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ele está falando para os cristãos, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Quer dizer, essa armadura de Deus, ela contém elementos espirituais para a gente travar uma guerra que é espiritual. E ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, assim como o exército de Deus, né, nos anjos que servem a Deus, esse exército sempre foi, vamos dizer, conduzido dentro de uma hierarquia. Então existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos, cada um com a sua autoridade, com a sua função, com a sua força, né? É dividido, né? Assim como tem, é fácil entender, lá no quartel tem o general, o coronel, né? O major, o capitão, e vai descendo, e cada um na sua função, na sua hierarquia, na sua autoridade, na sua função. Satanás, ele manteve essa hierarquia no seu exército maligno, no seu exército de trevas. Então o apóstolo Paulo está falando que a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Isso tem a ver com uma hierarquia maligna, demoníaca, que Satanás manteve em seu exército. Então é muito importante se as pessoas entenderem, os cristãos entenderem, muita gente que nos assiste, na sua maioria, são cristãos, que esses demônios liderados por Satanás, eles trabalham de uma maneira organizada, né? Sim, e importante lembrar que qual a área da nossa vida, né? Por onde ele começa a trabalhar, não é? Lembrando que é na nossa mente, nos nossos pensamentos, não é? E é importante as pessoas lembrarem o seguinte: o Satanás, os demônios atuam nesse mundo. Jesus deixou claro que, inclusive chamou o Satanás de príncipe desse mundo. Nós vivemos em um mundo, né? É importante falar sobre isso, porque tem, como a gente já falou, tem muita gente que desequilibra, espiritualiza tudo, né? O copo caiu no chão, já quer espiritualizar, às vezes caiu por descuido. Por outro lado, tem muita gente, às vezes até cristãos, que eles acham que tudo é natural. Sim. Não, Jesus chamou Satanás de príncipe desse mundo. Quer dizer, nós vivemos em um mundo
que foi criado por Deus, mas o sistema desse mundo está no controle do diabo. Quem controla o sistema desse mundo é o diabo. Eles vieram roubar, matar e destruir. Aí você diz, e Jesus? Jesus veio, esse é um ponto extraordinário para se falar. Jesus, por causa do pecado, da corrupção do homem, né? Jesus veio, sendo Deus, ele veio, né? E ele mesmo afirmou dizendo, eu sou a luz do mundo, né? Isso é um mundo de trevas. Mas o Senhor Jesus não é uma religião, não é uma filosofia. Ele veio, ele pregou, ensinou, fez milagres, mas ele teve que morrer, ele ressuscitou. Jesus venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu também Satanás e seus demônios. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, né, quem o segue de verdade, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz do mundo. Então não adianta, a pessoa pode ser honesta, bom coração, se ela não segue Jesus, se ela não crê em Jesus, se ela não tem a vida dela entregue a Jesus, ela está em trevas, né? Está em trevas. Em trevas e subordinada a essas trevas, né? Comandada por Satanás e seus demônios. Exatamente. E o que a gente vê de tanta maldade nesse mundo, não é? É por conta da atuação desses espíritos malignos. E, como eu estava falando, né, o campo de batalha de todos nós é na nossa mente. Satanás e os demônios, eles querem dominar a nossa mente, a nossa vida de pensamentos. Porque quando ele consegue atuar na nossa mente, ele consegue, então, todos os nossos pensamentos geram emoções. Então, ele tem um controle da nossa mente, ele tem um controle das nossas emoções, e as nossas emoções geram comportamentos. E aí ele começa a ter o controle da personalidade daquela pessoa. Tá? É aí que a gente vê tantas pessoas fazendo coisas terríveis, barbaridades, matando, destruindo, estuprando e mentindo e roubando, né? Fazendo tudo. Por quê? Porque a personalidade delas, a mente delas já está tomada por espíritos malignos, né? Então é aí que ele começa, toda a obra dele começa justamente na mente humana. Por exemplo, isso já é uma coisa escrita na Bíblia há muitos anos, lá em Levítico 18, né? Fala, por exemplo, isso é um exemplo para as pessoas entenderem o mundo que vivemos, né? A Bíblia fala que um homem deitar-se com outro, né, sexualmente, isso é abominação. Uma pessoa do mesmo sexo, uma mulher deitar-se com outra mulher, abominação, né? Mas como a gente vive num mundo de trevas, Satanás vai trabalhando, vai controlando a mente das pessoas, vai dando inspirações, vai determinando coisas. Hoje a gente vê quantas pessoas defendendo com unhas e dentes o homossexualismo. Quantas pessoas estão por aí dizendo, eu estou assumindo o homossexualismo. A sociedade exalta essas pessoas. Aqui no Brasil estão querendo, né? Aí tem deputados, tem políticos, tem gente, tem empresário, tem gente por aí trabalhando para que a pedofilia, né, a relação sexual com a criança, se torne uma coisa assim, opção. Não é mais crime. Quantas pessoas no homossexualismo, quantas pessoas no lesbianismo, quantas pessoas agora estão, por exemplo, agora inventaram, né, só para a gente terminar esse bloco, inventaram um negócio aí chamado trisal. Aí eu vi uma manchete outro dia, eu falei, o que é trisal? Fulano assume agora trisal. Trisal agora é um homem com duas mulheres, ou uma mulher com dois homens. E tem gente casando, né? Tem gente que era casado e agora assumiu mais outra mulher dentro do casamento. Tem gente casada, assumiu mais um homem no casamento. Quantas pessoas estão por aí vivendo uma vida destruída nas drogas, no alcoolismo? Quantas pessoas estão praticando coisas terríveis? Por quê?
porque há um mundo de trevas, né? E Satanás e seus demônios, né, liderados por ele, o que faz? Eles vão atuando nesse mundo de trevas, e muita gente, muitas das vezes, está com a vida totalmente tomada pelas trevas, mas as pessoas acham tudo normal. Normal, é normal, é normal, é normal. Então, o mundo que vivemos é de trevas. O único meio para que a pessoa saia de uma vida de trevas, deixe de viver nas trevas, é a pessoa colocando a sua fé no Senhor Jesus, depositando a fé em Jesus. Então, a cada dia que passa, e quanto mais, Cida, quanto mais Satanás e os demônios vão tendo força, né, vão tendo controle sobre a vida das pessoas, sobre a mente das pessoas, sobre o sistema desse mundo, mais desgraça, mais destruição a gente vai vendo acontecer, né? Porque a pessoa não tendo a fé em Jesus, ela pode ser honesta, boa, bacana, mas ela não tem como vencer esses inimigos que são espirituais, né? Sim, e como você está falando, a situação ela vai piorando a cada dia, né? Porque a mente das pessoas também vai ficando condicionadas, né, àquelas situações, de forma que tudo vai se tornando natural para elas. Natural. Então é normal, tudo é natural. Então hoje tem mães que falam, não, o meu filho agora ele assumiu o homossexualismo, poxa, legal, né? Isso aí é a opção dele, a escolha dele, ele vive como ele quer. Minha filha agora está querendo casar com uma outra mulher, mas essa é a opção dela. A gente vai vendo muita coisa ruim acontecendo, porque nós vivemos num mundo de trevas, e Satanás e os demônios vão dominando, né? Não é só... tantas coisas nesse mundo estão aí sob o domínio dos demônios, do diabo, dos demônios, e as pessoas, à medida que elas vão sendo dominadas pelas trevas, elas vão considerando até as abominações para Deus, elas vão considerando normal. Sim, verdade. Né? Então nós vamos a um bloco, nós vamos a um intervalo, melhor dizendo. No segundo bloco a gente vai falar ainda sobre coisas importantes, nós vamos entrar em alguns assuntos importantes, né? Nós vamos falar sobre várias coisas aqui importantes para que você compreenda como tem que lutar, de que maneira tem que lutar, tá bom? Programa Existe uma Saída, já já a gente volta com todos vocês. Ameus, a Associação Missionária Existe uma Saída, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Você que deseja contribuir com a sua oferta para ajudar o trabalho missionário que a Ameus está realizando na África e Índia, anote: Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, aqui pelo Facebook e transmissão simultânea no YouTube. É muito importante lembrar que você pode enviar o seu pedido de oração, ele será incluído no livro da oração que temos na igreja. Você pode citar a sua participação, mas você também pode compartilhar o programa para que outras pessoas assistam. O tema de hoje é a batalha, ou batalhando, né, contra as forças espirituais e os dominadores. No primeiro bloco, a gente já falou, né, da origem, né, de onde veio Satanás e os demônios, né, eles eram anjos,
se rebelaram contra Deus, perderam o seu esplendor, foram precipitados, atuam também nessa terra, nesse mundo, trabalham para roubar, matar e destruir. Jesus veio e se tornou a luz do mundo, único, né? Ele venceu Satanás, os demônios, ele venceu a morte, o pecado, tornou-se a luz do mundo, garantiu que aquele que o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas, no entanto, mesmo sendo seguidor de Jesus, nós temos que saber batalhar, porque nós estamos no mundo de trevas. As pessoas que estão em trevas, né, elas não têm a fé firmada em Jesus, elas estão em trevas. Como muitos de nós, muitos cristãos, outrora vivíamos subordinados a esse império de trevas dirigido por Satanás e seus demônios. Através da fé em Jesus, saímos, né, dessa escravidão das trevas, mas não significa que a nossa batalha contra as trevas ela cessou, ela terminou. Não, enquanto nós estivermos neste mundo, nós iremos travar essa batalha que é espiritual. Por isso o apóstolo Paulo orientou que devemos nos revestir com a armadura de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, uma coisa física, contra animal ou seres humanos, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Eu queria, a partir de agora, fazer assim como se uma divisão, né? As pessoas incrédulas, elas estão em trevas. Nós temos que orar por elas, para que elas se voltem para Jesus, creiam em Jesus, porque o único meio para que elas saiam de trevas. Mas o nosso foco hoje é falar principalmente para os cristãos, porque tem muitos cristãos, Cida, que pensam assim: eu entreguei minha vida para Jesus, né? Eu me converti, eu agora sigo Jesus, eu não preciso vamos dizer assim, eu não preciso focar naquilo que eu faço, naquilo que eu pratico, porque o diabo, os demônios não terão mais acesso à minha vida. Não é isso. A Bíblia fala aqui, no livro de Efésios, capítulo 4, e muitos cristãos, inclusive, eles estão vivendo situações, né, que muitas das vezes são até de ordem espiritual, e eu queria falar com Efésios capítulo 4, versículo 25, né? O apóstolo Paulo escreveu assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar. Então vamos aqui para ficar mais fácil para entender. Entreguei minha vida para Jesus. Sim. Me converti. Ele garantiu que me segue não andará em trevas. Quer dizer, aquele sistema de trevas que domina esse mundo não tem mais autoridade sobre mim, porque agora eu creio em Jesus, sigo Jesus. Mas o meu inimigo espiritual, o diabo e os demônios, eles continuam. A minha batalha contra eles continua. Se a pessoa se mantém em comunhão com o Senhor Jesus, se mantém em comunhão com Deus, se mantém na presença de Deus, se a pessoa procura vigiar seu coração, seus pensamentos, sua vida, essa pessoa, não dando brecha, não dando lugar ao diabo, aos demônios, eles não têm como, vamos dizer assim, impor sobre ela uma situação. Mas o que acontece é que, como está escrito aqui, o apóstolo escreve sobre a necessidade de se viver uma vida de santidade. Ele fala: deixa a mentira, irai-vos e não pequeis. Ele fala de emoções, de sentimentos, né? E chega um momento que ele diz: não deis lugar ao diabo. Tem muitos cristãos que esquecem disso. Eu vou falar aqui de algumas situações, e você fala de outras, né? Por exemplo, muitas das vezes, através dos sentimentos e dos pensamentos, o cristão dá lugar ao diabo, né? Sim, é porque muitas pessoas conservam ainda alguns padrões de pensamentos que estão contrárias à palavra de Deus. Não quer dizer exatamente assim: isso aqui é um pecado, tá? Um pensamento impuro. Não está nem falando a respeito disso.
Mas basta você ter padrões de pensamentos, por exemplo, aquela pessoa que é muito negativa, muito pessimista, né? E todos os pensamentos que estão opostos à palavra de Deus e à vontade de Deus, como também todas as emoções que estão em desequilíbrio, tá? Elas vão servir como um portal, uma brecha que a gente costuma dizer, né? Para que os demônios, os espíritos malignos possam entrar na vida dela e atuar ali, tá? Então, por exemplo, irai-vos e não pequeis. A ira é uma emoção normal, né? A raiva é uma emoção normal, natural, é inerente ao ser humano, tá? E todas as emoções nós já sabemos que elas têm uma função importante, né? Mas qualquer emoção em desequilíbrio, em excesso, ela vai causar, como nós já falamos tantas vezes, né, em outros programas, vai causar não somente problemas físicos, psicológicos, problemas de relacionamento, mas, acima de tudo, problemas na vida espiritual e de ordem espiritual, porque dá livre acesso para que os espíritos malignos possam entrar naquela vida e ter ali uma atividade, né? Então tem o problema, muitas das vezes, das emoções, dos sentimentos. Sim. Que muitas das vezes serve como uma brecha para o diabo. Sim. A pessoa de repente se aborreceu, né? Só que ela não só ficou irada, aborrecida, mas ela deixou aquilo ser alimentado, crescer, permanecer dentro dela. A Bíblia diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode se aborrecer, aquela coisa tem que cessar. Não, e aquilo vai se multiplicando, aquele sentimento, né, isso que a gente está falando aqui, muitas das vezes se torna uma brecha para o diabo. Sim, a pessoa fica remoendo horas. É normal a pessoa ficar durante um tempo, alguns minutos, algumas horas, naquela situação ali de ira, chateada, irritada, mas ela tem que liberar perdão, não é? Tem que liberar perdão, ela tem que perdoar. E se ela não fizer isso e continuar remoendo aquilo, então aquilo já está em desequilíbrio, já está em desobediência a palavra de Deus, então com certeza vai ser uma oportunidade para o maligno agir. Existem situações que, vamos dizer, se tornam um pecado e acaba não só trazendo consequências em relação a Deus, mas também brecha para o diabo. O apóstolo diz, ele fala, deixando a mentira. Jesus disse, por exemplo, seja a vossa palavra, falou para os seus seguidores, sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Jesus também diz, todo aquele que mente se faz filho do diabo. Quer dizer, então um cristão, por exemplo, está seguindo Jesus, mas ele fica numa situação e ele mente. Quando ele mente, ele se faz filho do diabo. O que mente se faz filho do diabo. O que isso quer dizer? Ele está dando ao diabo autoridade sobre a vida dele. Né? Muitas das vezes o cristão ele vai e cai numa tentação por causa de uma pornografia. Ele está dando lugar ao diabo na vida dele. Muitas das vezes ele toma uma atitude desonesta com alguém, ele está dando lugar ao diabo. E eu falei aqui no domingo, tem gente que fica meio chateadinha porque acha que o bispo é meio fanático, radical, não sei o quê. Eu citei quantos cristãos, eu falava no domingo, quantos cristãos, por exemplo, eles se dizem cristãos, mas são carnais, eles vivem divididos entre Deus e o mundo. Eles são cristãos, mas em casa, domingo é aleluia. Em casa eles estão ouvindo lá uma música secular. Sim. Eles estão ouvindo pagode, eles estão ouvindo samba, eles estão ouvindo, sei lá, uma música sertaneja, eles estão ouvindo rock, eles estão ouvindo uma música que não tem nada a ver com Deus. Mas eles falam assim, não, mas isso aí também não tem problema nenhum, não tem problema, você está dando brecha para o diabo. Eu disse, nós estamos no mês de julho, quantas igrejas, por exemplo, e os pastores numa condição miserável, muitos deles espiritualmente, quantas igrejas dizem assim, vamos fazer aqui a nossa festa junina gospel. Ora, a festa junina, assim como Deus estabeleceu festas para o povo dele, tem festa de Pentecoste, festa das cabanas, Deus estabeleceu festas, não era só para o povo comemorar,
mas aquilo tinha um vínculo com Deus também, espiritual. Assim também existem festas estabelecidas pelo diabo. O Halloween tem a ver com a bruxaria. O carnaval tem a ver com Deus? Não tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo, com os demônios, tem a ver com tanta coisa. Assim também a festa junina tem a ver com idolatria. Quantas igrejas estão fazendo culto de festa junina, célula festa junina? Quantos cristãos estão envolvidos com esse tipo de coisa, estão dando brecha para o diabo? Não, mas não é assim, porque a gente tem que ter uma coisinha mais moderna. Tem muitos cristãos que eles têm dado brechas para o diabo. Eu disse aqui também no domingo, né? Às vezes o cristão, o rapaz e a moça, são cristãos, oraram, Deus abençoou, se conheceram, agora nós vamos casar. Muitas das vezes eles são fracos, muitas das vezes eles são carnais. Aí eles falam assim, não, para agradar a família, é bom a gente ter uma bebida na nossa festa, né? Aí é um casal de cristãos, aí eles vão, organizam o casamento com bebida alcoólica. Eles não estão dando brecha para o diabo? Depois os demônios entram no casamento deles e eles reclamam. Depois os demônios vão tendo acesso à vida deles e eles reclamam. Quantos cristãos estão por aí, se dizem cristãos, e às vezes até pastores, eles estão envolvidos na maçonaria, eles frequentam a maçonaria, um lugar envolvido com o diabo, com Satanás, com pacto com o diabo, mas tem cristão que fala, não, eu sou cristão, mas eu vou a maçonaria. Ora, quando o cristão dá lugar ao diabo, o diabo entra. Por isso o apóstolo está dizendo, não dê lugar ao diabo. Quer dizer, não dê lugar, não dê condições dele atuar, não dê espaço para ele. E muitos cristãos, Cida, muitas das vezes estão aí. Existem cristãos enfrentando situações, muitas das vezes, que Deus, evidentemente, que o diabo e os demônios atuam até onde Deus permite, nunca vai atuar além do que Deus permitiu, né? Mas existem cristãos, eles estão enfrentando circunstâncias naturais, né? Existem cristãos que estão passando por tribulações, mas existem cristãos enfrentando situações causadas pelo diabo, pelos demônios. Sim. E você vai verificar, muitos deles deram brecha para o diabo. Sim. As pessoas, a mente delas também estão condicionadas. Né? Já começa a achar que tudo é natural, tudo é normal, um começa a copiar o outro. Né? E às vezes a pessoa pensa assim, isso aqui não é nada demais, isso aqui é uma besteirinha, eu tenho direito, sou humano e tal, né? Preciso também de me divertir, de me alegrar um pouco, né? Então assim, para você, aquilo pode não ter nenhuma importância, mas no mundo espiritual aquilo tem um impacto tremendo. Tem uma cantora aí, tem uma cantora gospel, eu não vou citar o nome dela, né, lá do Rio de Janeiro, conhecida no Brasil inteiro. Ela tem bloco de rua, de carnaval. Quando chega carnaval, ela bota o bloco dela na rua. E ela fala que é o carnaval gospel. O carnaval gospel, aquilo ali, para algumas pessoas, pode não ter nada a ver. Mas no mundo espiritual tem muita coisa, porque você deu ao diabo chance dele entrar, dele agir. Aquilo que está praticando, aquilo que está fazendo é contrário a Deus. E aí o diabo fala, opa, eu entro. E entra mesmo. E para muitas coisas, né? Sim, então o que está fazendo para você parece normal, mas para Deus não. Né? E diz a palavra que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Ele é santo. Tá? Eu sei que nós, enquanto estivermos aqui, nesse corpo, nesta vida, o padrão de santidade de Deus, para a gente realmente é algo muito difícil você alcançar aquilo dali, mas nós devemos realmente nos esforçar para melhorar cada vez mais e nos aproximarmos cada vez mais desse Deus santo. Claro. Né? Então, assim, para você pode parecer normal. Mas para Deus não. Não é. Não está de acordo com a santidade dele. E para o mundo espiritual tem um peso tremendo e você deixa legalidade para que os demônios possam entrar na sua vida e agir. Você sabe que já tem empresa por aí
produzindo filme pornográfico para evangélicos. Sim, sim. Para o marido, a vida sexual entre o marido e a esposa é abençoado por Deus. O sexo é o diabo que criou o sexo. Não, o diabo usa a questão do sexo para muita coisa e para levar muita gente ao erro. Mas a relação sexual entre o marido e a esposa é abençoado por Deus. Mas o que acontece por aí? O que está acontecendo por aí? Existem até pastores fazendo conferências, encontros de casais, e eles incentivam às vezes casais, olha, para dar uma apimentada, né, na sua relação sexual, não tem problema, você e a sua esposa, só vocês dois assistirem. Aí vai lá, aluga o filme pornográfico e fica o marido e a mulher assistindo para dar uma apimentada na vida sexual deles, e eles, na cabeça deles, normal. O diabo entra naquela família, arrebenta com tudo, e depois eles ficam assim, mas não tem nada demais. Tem pastores que, se você perguntar para eles, eles são maçons, eles estão envolvidos na maçonaria, eles têm pacto na maçonaria. Domingo eles são pastores, não sei que dia na semana eles estão lá na maçonaria. Se você for falar com alguns, eles vão dizer assim, não, mas não tem problema nenhum, o importante é que eu continuo sendo servo de Deus. Não existe isso, não existe isso. O que é de Deus, o que é do diabo é do diabo, o que é contrário a Deus é contrário a Deus, o que é do mundo e é contrário a Deus é contrário. Só que muitos cristãos, eles esquecem disso. E às vezes quando eles ouvem, né, esse tipo de mensagem, de pregação, de exortação, eles pensam assim, não, mas aquela igreja lá, aquele bispo lá, aquele pastor lá, aquela pastora lá, eles são muito radicais, porque eles acham que tem que ser, não é assim, a gente também é cristão, mas quantos pastores estão incentivando cristãos a fazerem uso de bebida alcoólica? Você acha que o diabo não entra? Você acha que eles não estão dando lugar ao diabo? É ou não é verdade? A questão é que ninguém cai de um dia para o outro. Né? E ali está sendo construída fortalezas. Na mente daquelas pessoas, nos pensamentos dela, estão sendo construídas fortalezas. E a longo prazo, o resultado virá. E vai chegar aquele momento que a pessoa vai ser surpreendida com uma situação assim, muito crítica, não é? De um sofrimento, de uma situação assim muito crítica. E aí as pessoas ainda naquela mentalidade, né? Por que isso na minha vida? O que eu fiz? Não é? Eu sempre fui tão fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, todo domingo eu estava lá, presente na igreja e tal, não é? Mas tudo é um processo, né? Às vezes leva anos aquela fortaleza sendo construída, sendo edificada, até quando você vê a sua personalidade, o seu caráter está tomado por pensamentos, né? E comportamentos que são assim totalmente influenciados por essas forças malignas, e que aí eles têm todo o poder e autoridade sobre a sua vida. Claro. Né? Lembrando que quando Lúcifer, quando Satanás, né, ele foi lançado à terra, ele perdeu a glória dele, mas ele não perdeu o poder. Os demônios não perderam o poder. Hoje, o poder que eles têm são utilizados para fazer o mal, para a destruição. Então, eles podem sim. Se o cristão der legalidade, realmente vai acontecer. Quantas igrejas, né? Quantas igrejas estão incentivando seus membros a se tatuarem? Tem até pastores tatuados. Tem igrejas que você vê, o sujeito diz que é cristão, agora ele também resolveu botar um brinquinho, igual os incrédulos. Quer dizer, o mundo vai entrando, e o diabo, ele vai só lançando os pensamentos, as ideias, as filosofias. Isso aqui é um evangelho mais moderninho, isso aqui, a musiquinha secular não tem problema, o pagodinho também não tem problema, o rockzinho não tem problema, a bebidinha não tem problema, o filme pornográfico não tem problema, não sei o que não tem problema. A gente está falando aqui de práticas, além do que já falou aqui dos sentimentos, das emoções, que também servem como brecha para o diabo. Uma coisa é certa, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, não deixe lugar ao diabo. Então, quando se dá lugar ao diabo, você pode ter certeza que ele não vai desprezar. Eles são espíritos, são forças malignas
que vieram roubar, matar e destruir. Ah, mas eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, quem é de Deus o maligno não toca. Está escrito quem é de Deus o maligno não toca, mas dê brecha para ver se ele não toca, dê brecha para ver se ele não entra, dê oportunidade para ver se ele não entra. Então, é muito importante lembrar disso aqui, não dês lugar ao diabo. E tem cristãos, né? É bom, importante a gente lembrar que, por exemplo, tem doenças que elas são, a gente pode dizer, de ordem física, né? É um problema físico, genético, enfim, um distúrbio do organismo. Tem doenças que elas são de ordem física. Tem doenças, você sabe, que são de ordem emocional, né? Sim. Elas surgiram por uma questão emocional, psicológica, mental, mas tem doenças causadas por demônios. Sim, sim. Né? Tem doenças causadas por demônios. Então, uma coisa é o cristão enfrentar um problema físico, ele vai usar a sua fé, vai buscar tratamento e tal. Um problema emocional, ele vai cuidar do seu emocional, vai orar, vai cuidar. Outra coisa é um problema causado por demônios. Né? É causado por demônios. Ele vai ter que usar a fé, ele vai ter que vencer aquela força maligna que trabalhou daquela forma. Então, o que a gente está querendo enfatizar é que o fato da pessoa ser cristão não quer dizer que ela não possa adoecer, enfrentar problemas, lutas, adversidades. Não é isso. O que estamos tentando chamar a atenção é que quando se dá brecha para o diabo, em qualquer aspecto, em qualquer situação, ele vai querer aproveitar a brecha que deu. E muitos cristãos ficam aí dizendo, não, mas a minha vida está na mão de Deus. Sim, está na mão de Deus, mas tu dê brecha para ele. Dê brecha para o diabo, para ver se o diabo não trabalha e não entra. Por que está escrito não dês lugar ao diabo? Então, é muito importante a gente entender isso, porque o assunto hoje é principalmente para os cristãos. A pessoa incrédula não tem como lutar contra a força espiritual, dominador. Sim. Não, ela é incrédula. A única chance dela é pegar a vida dela, entregar a Jesus, falar, agora eu vou seguir Jesus. Aí esse império de trevas sai do controle da vida dela, ela tem condições de ter a luz da vida como Jesus prometeu. Mas o cristão, ele precisa lembrar-se disso. Se eu der brecha, o diabo entra. Então, nós temos que tomar conta muito do coração. Eu queria ler aqui, antes da gente ir para o outro bloco, Tiago, né? Inclusive, é muito importante, Tiago, capítulo 4, o apóstolo, não dá tempo da gente falar muita coisa, né? Ele fala dos cristãos que vivem uma vida de carnalidade, né? Cobiça, inveja. Ele fala dos cristãos divididos entre Deus e o mundo, ele chama de adúlteros, né? Porque é um pezinho com Deus, é um pezinho com o mundo. Mas chega uma hora que ele fala dessa guerra espiritual, e ele diz assim, versículo 6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois ele diz, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então é importante a gente lembrar que o fato da pessoa ter entregue a vida para Jesus não significa que o diabo esqueceu da gente, que os demônios esqueceram da gente, que aqueles demônios que atuaram na nossa vida, agora eles esqueceram definitivamente. Não, a luta continua. O único meio para a gente poder resistir, não dar espaço e resistir ao diabo e ele sair fora, é a pessoa se sujeitando a Deus, né? E esse é um ponto. Às vezes a pessoa não se submete a Deus, e ela não se submetendo a Deus, mesmo que ela conheça a palavra de Deus, ela não tem como resistir, porque a luta é contra espíritos imundos, forças malignas. A nossa inteligência, força não prevalece sobre isso, né? Tem pessoas que acham assim que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é pesada. É pesada, sabe? É tudo muito rigoroso. Isso, mas, na verdade, a intenção de Deus é nos proteger
contra todas essas obras malignas, né? É nos proteger contra os ataques do inimigo, né? Essa é a intenção de Deus. Então a palavra de Deus, os mandamentos, não são pesados coisa nenhuma. Na verdade, é para nos trazer vida, nos trazer vida e vida com abundância, para você poder viver em plenitude de paz, alegria, não é? Para você poder seguir na sua vida tendo prosperidade em todos os aspectos. Para a gente ir já para o outro bloco, é um outro exemplo, né? Um casal, por exemplo, cristão, eles podem ter problema no casamento por, às vezes, orgulho de um, de outro, dos dois, falta de espiritualidade, tem uma série de coisas, né? Outra coisa, aí eles precisam analisar as atitudes, a postura deles e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando o diabo entra no casamento de um cristão, né? É quando o diabo entra no casamento de um cristão. E tem cristãos por aí que o diabo entrou no casamento deles. Sim. O diabo entrou, está acabando com o casamento deles. E aí quando se for ver, nós demos uma brecha. Sim. Às vezes um deu, os dois deram, deu uma brecha. Então é esse tipo de coisa que a gente está tentando enfatizar. Não deixe lugar ao diabo. Alguma coisa mais, Cida, para ir para o... Não, é melhor. A gente vai para o intervalo e a gente volta falando ainda um pouquinho mais sobre isso. Depois, no final do programa, algumas orientações importantes para quem está enfrentando o problema espiritual. Olá, muito boa noite a todos vocês que estão assistindo o programa Existe uma Saída. Eu sou a pastora Nilzete Ribeiro, sou responsável pela Igreja do Novo Nascimento aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um convite a você que é daqui do Rio, a participar conosco do culto que acontece aos domingos. E é um culto direcionado para adoração ao nosso Deus. E temos também a grande oportunidade de buscarmos força e poder de Deus através do Espírito Santo. A nossa igreja ela fica localizada na Avenida Marechal Fontinelli, no número 4217, aqui no bairro do Malé. Aguardo por todos vocês e que Deus assim os abençoe. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Eu gostaria, inclusive, de dizer, né, porque aqui no programa não dá tempo da gente falar todos os detalhes de tudo, senão o programa 2, 3 horas não dá, não tem condições, né? Acaba ficando cansativo para quem está assistindo. Mas a gente queria dar nesse bloco uma orientação importante, porque nós estamos focalizando no cristão. O cristão que tem que se conscientizar de que há um inimigo espiritual. Jesus é o Senhor, mas nós temos um inimigo espiritual, o diabo, os demônios, né? Nós temos os inimigos espirituais. Se a gente, mesmo crendo em Jesus, seguindo Jesus, se dermos brecha, espaço, como disse Paulo, não deixe lugar ao diabo, porque ele entra mesmo, ele atua mesmo. Tem cristãos enfrentando situações porque deram brecha ao diabo, né? Enfim, uma coisa é o cristão estar bem na presença de Deus, o diabo querer se opor a ele, né? Sim. E isso acontece, está na Bíblia, mas ele vai manter-se ali no caminho correto, o diabo não vai prevalecer sobre ele. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de pessoas cristãs que muitas das vezes, por falta de vigiar, dão lugar ao diabo e o diabo acaba prevalecendo sobre a vida delas. Agora, é um ponto importante para quem está, aí a gente já começa a falar aqui, vamos supor aqui que eu seja um cristão e eu estou precisando me libertar. E tem cristão por aí que espiritualmente não se libertou. Tem cristão que se libertou e ele está enfrentando uma situação na vida até causada pelo diabo, ele tem que batalhar, a gente vai falar sobre isso. Mas tem cristão que precisa se libertar porque Deus, de alguma forma, tem dado, né? Tem cristãos que, às vezes, nunca se libertaram, tem gente dentro de igrejas que nunca se libertaram espiritualmente. O apóstolo Paulo escreveu, dizendo assim, 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está falando com os cristãos que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, porque nós travamos uma batalha espiritual. E ele fala a respeito das fortalezas, né? Sim, as fortalezas são, na verdade, o quê? Padrões de pensamentos, sentimentos, emoções, hábitos, né? Que a pessoa carrega consigo, né? Então, padrões de pensamentos contrários à palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa que tem hábito, ela pensa sempre com pessimismo, tá? Ela tem uma inclinação para o pessimismo, tá? Todos os tipos de sentimentos que a gente considera que são negativos, né? Contrários a Deus. Contrários, são de baixa frequência, pessimismo, negativismo, inveja, raiva, ciúme, a ansiedade, né? Que é a preocupação excessiva, o medo excessivo, sentimento de inferioridade, complexos, pessoas que têm sentimento de baixa autoestima, autoimagem negativa. Todas essas coisas, elas são como fortalezas, onde Satanás ali, ele vai se esconder ali, através daquela situação, daquele tipo de pensamento, padrão de pensamento, daquele sentimento, daquela emoção. Ele vai se esconder ali e ali ele vai agindo, ele vai atuando na vida da pessoa. É bom as pessoas entenderem e lembrar que, principalmente no passado, os reinos, né, os reis construíam suas fortalezas, né, às vezes nas montanhas. A gente vê isso muitas das vezes, história, filmes, né? A fortaleza, aquele lugar para se proteger. Sim. Davi disse no Salmo 18, o Senhor é a minha fortaleza. Quando a pessoa está muito bem espiritualmente e faz de Deus a sua fortaleza, essa fortaleza que é Deus, protege a pessoa contra o diabo, os demônios, contra o mal. Sim. Agora, o que a gente está falando aqui é o contrário. Quando a pessoa está permitindo na mente dela, você já falou pensamento, sentimento, uma série de coisas, aquelas fortalezas, elas servem para o diabo se esconder e atuar. Exatamente. Uma fortaleza não é construída de um dia para o outro. Não é? Por exemplo, a pessoa que tem um sentimento de inferioridade, tá? Então, desde a infância, ela vai passando por situações, né? As pessoas criticando, humilhações, comparações, e aquilo vai entrando no coração, na mente daquela criança, e ela vai desenvolvendo aquele sentimento de inferioridade. Chega na adolescência, na vida adulta, e ela vai carregando aquilo consigo. Traumas, a pessoa que passa por uma sequências, né? Por uma série de situações em que vai ficando marcada, e aí ela vai ficando traumatizada, tá? No decorrer dos anos, aquilo vai se tornar um trauma. Então ali é uma fortaleza, se torna uma fortaleza. Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos assim, de vamos dizer, um cristão, um casado, um casal. Aí ele tem um probleminha ali, aí, vamos dizer, ele tem um problema ali no casamento, aí de repente ele põe aquele pensamento assim, ele aceita aquele pensamento, se continuar assim, tendo discussão, eu vou me separar. Eu acho que é melhor eu me separar. Aquele pensamento vai crescendo, 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 aquilo se torna e pode se tornar uma fortaleza. Exatamente. E através daquilo ali também o diabo trabalhar para acabar com o casamento dele. A pessoa também tem um hábito de desistir, né? Ela não é perseverante. Mas os meus pais também divorciaram, fulano divorciou, todo mundo divorcia. Então ela já pegou aquele hábito, né? Já vai achando que aquilo é normal, desistir, né? Cortar ali, né? O processo e vamos nos divorciar e vamos nos separar, a desistência, todo esse tipo de sentimento de abandono, sentimento de desamparo, todas essas coisas, a pessoa já se converteu, né? Mas ela ainda carrega consigo feridas emocionais, traumas. Está dentro da mente dela. Está ali na mente dela, aquele
pensamento e aquela forma de ver, de enxergar a vida, a percepção que ela tem da vida e do mundo, ela vai enxergar de acordo com a emoção que está dentro dela, né? Com aquele padrão de pensamentos que ela tem. E isso se torna uma fortaleza através daquilo ali. Mesmo, por exemplo, a pessoa tem uma tristeza intensa, a depressão, por exemplo, né? A depressão, a pessoa que por exemplo, ela tem um temperamento muito agressivo também, né? As explosões de ira, de raiva, isso já se tornou um hábito. É assim que ela reage sempre diante das situações, das contrariedades, as frustrações, tudo isso, tá? Todo tipo que para nós são coisas normais. São humanas, são normais, de fato, né? Mas aquilo dali, se não for resolvido, se não for trabalhado e resolvido aquilo dali, vai se tornar realmente um portal, um lugar onde Satanás vai se esconder e vai trabalhar. Aí ele vai atingir qualquer área da vida dela, tá? Então, a vida profissional, vida familiar, o casamento, a vida espiritual, a saúde mental, física, em todos os aspectos daquela vida pode ser atingido. Tá? Então a pessoa, mas eu não cometo nenhum pecado, eu não tenho nada. Não, mas você tem uma emoção que é considerada um padrão de pensamento negativo, são emoções negativas, né? É um modo de pensar que está contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver pela fé, não é? Então às vezes a pessoa tem até motivos realmente para estar triste, para estar deprimida. Tá? Mas o momento que a pessoa começa já a alimentar aquela emoção de tristeza e remoendo o passado e remoendo o acontecido e fica remoendo, sabe? Então isso aí vai acabar se tornando uma fortaleza. E isso é muito importante, que os cristãos eles têm que ter consciência disso, tratar da vida emocional, tratar da sua vida mental, da sua saúde mental, porque pode realmente, de fato, se tornar uma fortaleza para o diabo. Nós temos que ter consciência disso, e ele vai entrar na sua vida. Então, vai se tornando um ciclo vicioso. Tá? Ele mesmo vai criar situações, ele vai manipular situações, circunstâncias na vida daquela pessoa, ela vai manifestar aquele padrão de pensamento que ela está acostumada, aquele comportamento, né, que já se tornou um hábito, uma reação que já é um hábito antigo, e ela vai reagir daquela maneira, tá? E aí, através daquilo, ele tem o direito, né, porque foi dado legalidade a ele, ele recebe o direito de começar a atuar na vida daquela pessoa. E aí ele vai atingir qualquer área da sua vida. Saúde, vida financeira, profissional, os seus filhos, o seu casamento e por aí afora. E aí ele cria aquela situação, vamos supor, a pessoa ela fica sempre desempregada. Sempre desempregada. Aí que um pouco ela arruma um emprego, graças a Deus, eu orei, Deus abençoou, Jesus me abençoou, abriu uma porta de emprego para mim. Passa um tempo, daqui um pouco, perde aquele emprego de novo. Aí vai, graças a Deus, orei, Deus abriu a porta, vai de novo. O que aconteceu? Tem alguma fortaleza na vida daquela pessoa, talvez uma emoção, talvez um pensamento, um comportamento, um hábito antigo, tá? E os demônios estão se escondendo e atingindo, atacando aquela vida através disso. Então ele cria uma situação, aquela pessoa manifesta aquele sentimento, aquela emoção ou um comportamento, e aí dá legalidade ao inimigo, ele vai e fecha a porta do emprego que ela ganhou. Né? A porta que foi aberta para ela, o inimigo vem e fecha, porque recebeu legalidade para isso, tem autoridade para isso. E aí, de novo, aquela pessoa vai e ora, luta, tal. Aí daqui um pouco, de novo, o próprio inimigo cria uma situação, de novo a pessoa vai e cai na mesma reação, mesmo comportamento, mesmo padrão de pensamento, de sentimento, e aí, de novo, é dada legalidade ao inimigo, ele fecha a porta. Então, pessoas que vivem assim no ciclo vicioso, o casamento que nunca dá certo, o problema financeiro que vai e volta, melhora uma fase melhor,
e daqui um pouco entra em declínio de novo, daqui um pouco melhora novamente, quando a pessoa pensa que vai subir, que a coisa vai dar certo, cai de novo, né? E assim vai, a vida financeira cheia de altos e baixos, a vida profissional também, a vida sentimental também. Você começa um relacionamento e daqui um pouco aquele relacionamento não dá certo, é desfeito, aparece outra pessoa e aí você pensa que agora vai dar certo, agora eu vou casar, vai dar certo, Fracasso ele é uma ótima pessoa, é de Deus e tal, e daqui um pouco fracassa novamente e assim vai se tornando esse ciclo vicioso. Então, a pessoa, o cristão, ele tem que se conscientizar disso. E o apóstolo Paulo, ele orienta, né, que nós devemos levar cativo todo pensamento, toda altivez, Sim. todas essas fortalezas, e colocá-las diante, né? Como ele disse assim: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pô, esse pensamento aqui, essa maneira de pensar, não está de acordo com Deus. Ó, Deus, está aqui, eu não aceito isso. Isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus, não aceito mais na minha vida. Sim. Quer dizer, isso é importante para que a pessoa ela se livre das suas fortalezas. Sim. E, consequentemente, ela não dê oportunidade ao diabo. É né? verdade. Nós temos que nos conscientizar do seguinte: nós nascemos de novo, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você foi regenerado, é nova criatura, mas aqueles aspectos seu da personalidade, temperamento, desejos, vontades, cobiças, eles ainda vão se manifestar. Você não está livre disso, né? É um processo. Claro. A gente se converte, mas nós entramos então em processo de santificação. Exatamente. E isso vai perdurar até o fim, até a volta do Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós teremos que estar lutando contra a nossa natureza terrena, tá? E é justamente nessa nossa natureza, tá? Que o demônio trabalha, que ele opera, claro, não é? Ele fica ali trabalhando para estimular, para aflorar aqueles aspectos da nossa personalidade, do nosso temperamento, né? Da nossa natureza terrena, que ainda não foram moldados pelo Espírito Santo, não foram submetidos à vontade de Deus e ao Espírito Santo. Então é ali que ele vai agir e é ali que ele vai atuar. Então é engano o cristão pensar: aceitei Jesus, acabou todos os meus problemas, não serei mais tentado em nada. Você tem que analisar, verificar o que está acontecendo na sua vida mental, Sim. seus pensamentos, suas atitudes, uma série de coisas, e fazer como disse o apóstolo Paulo, né? A gente tem que fazer dessa forma para que essas fortalezas sejam destruídas, os pensamentos que se opõem a Deus Sim. sejam dissipados, e a gente não tenha na mente fortalezas que dê ao diabo condições de trabalhar. Nós vamos para o último bloco e depois eu queria dar 2 orientações importantes a respeito dessa luta espiritual, especialmente para você que de repente está aí até enfrentando problemas de ordem espiritual. A gente volta já já com todos vocês. O projeto Apoie uma Criança, que acontece na província de Nampula, em Moçambique, atende atualmente 56 crianças que, em sua maioria, são órfãos de pai e mãe. Através deste projeto, as crianças recebem ajuda de alimentos, roupas, material escolar e ensinamentos da Palavra de Deus. Ore e apoie este projeto. Banco do Brasil, agência 0141, dígito 4, conta corrente 111 123, dígito 0, ou através dos sistemas de envio online. Coordenação da AMEUS, Associação Missionária Existe uma Saída. AMEUS, existe uma saída, @gmail.com.
Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e agora no último bloco, daqui a pouquinho a gente já vai fazer a oração, porque acho que hoje a gente já falou mais do que... Eu não falei quase nada hoje, vocês quase viram, nada, né? mas tudo bem, vamos lá. Eu queria dar duas orientações importantes para você que, por exemplo, se você diz assim, né, puxa vida, eu estou vivendo uma situação, o diabo está trabalhando, está agindo, eu, por exemplo, dei uma brecha, né? Você precisa, nesse caso, você deu alguma brecha, o diabo, você deu lugar ao diabo, né? A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender, confessar, lamentar, se humilhar diante de Deus. Lá em Tiago fala sobre isso, lamentar, limpar as mãos, purificar o coração, enfim, você tem que se humilhar. Deus, eu dei brecha, confesse o que você fez, se humilhe, peça perdão, limpe o seu coração, se arrependa profundamente. Essa é uma parte importantíssima para que você possa prevalecer naquela guerra contra aquele demônio que encontrou um lugar, né? E aí você vai viver a fé, a oração, uma série de coisas que eu já vou falar sobre isso. Caso você diga, eu estou enfrentando um problema de ordem espiritual, e eu não dei brecha, por exemplo, para o diabo, mas estou enfrentando um problema de ordem espiritual. Eu queria falar de duas coisas importantes. É que é preciso a pessoa também se consagrar. A libertação ou a vitória sobre uma situação espiritual, né, se a pessoa estava permitindo fortalezas, a gente já falou que ela tem que levar esses pensamentos cativos, maneira de pensar, tudo cativo ao Senhor Jesus, e eu não aceito mais esse modo de pensar. Esse é um passo para ela começar a vencer e fechar as portas para o diabo. Mas há pessoas que muitas das vezes pensam que para vencer problema espiritual só depende de orar, só orar, só orar. Não é só orar. A gente falou aqui da questão da mente. A gente falou emoção, das atitudes, das emoções, das atitudes, né? Mas eu queria falar aqui no Mateus 17,14, isso não se aplica apenas para quem faz a obra de Deus, um pastor, enfim, não. Isso tem umas orientações importantes aqui. O homem, ele tinha um filho que tinha um problema espiritual. Ele não era um problema de epilepsia, um problema mental, que ele desmaiava, caía, não. O problema dele não era esse, o problema dele era causado por demônio. Então, diz assim, e quando chegaram para junto a multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, o homem falou com Jesus, compadece-te do meu filho porque é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Quer dizer, o demônio jogava aquele garoto muitas das vezes na água e no fogo, tentando matá-lo. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ele foi lá e o homem levou o filho até os discípulos e eles não conseguiram libertar aquele garoto. Jesus então exclamou dizendo, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-me o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio, porque o problema era espiritual, é o que a gente está falando de luta espiritual. Nós não tratamos aqui no programa de problema hoje natural, não, demônio espiritual. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino desde aquela hora e o garoto ficou curado. Quer dizer, o demônio saiu, a doença acabou, porque aquele era um problema causado por demônios, né? Tem doença que o tratamento, o medicamento, tal, vai funcionar, uma cirurgia, tal, mas tratando-se de uma doença causada por demônio, por um espírito maligno, aquele espírito maligno tem que sair. Aquele mal que causou aquela doença tem que ser dissipado para que... Então Jesus expulsou o demônio. E o garoto, na mesma hora, desde aquela hora, ficou curado. Então os discípulos, com vergonha, né, aproximaram-se e perguntaram em particular, chamaram Jesus assim no cantinho, mais ou menos, se por que a gente não pôde expulsar aquele demônio, né? Por que a gente não conseguiu? Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Essa é a fé de vocês, está sendo mínima. Pois em verdade vos digo, que se disserdes ao monte, ergue-te daqui, passa-te para lá, e não duvidar no coração, e crer que se fará,
assim será com ele. Nada vos será impossível. Jesus falou, vocês não expulsaram o demônio porque a fé de vocês está lá embaixo. Vocês estão precisando levantar a fé. Vocês estão precisando levantar a fé. E disse, essa casta, quer dizer, espécie, não se espere por meio de oração, só se espere por meio de oração e jejum. Quer dizer, existem lutas espirituais, batalhas contra os demônios, que requer pessoas também consagradas, tá certo? Consagradas. Pessoas que vivem uma vida santificada, pessoas que se consagram e que mantêm a fé firme. Então, muitas das vezes é importante orar e jejuar, porque a oração e o jejum, ela vai também contribuir para que a fé se mantenha firme, né? Então, em muitos casos, você de repente está enfrentando um problema espiritual, é necessário orar e jejuar. Né? Se a pessoa não está doente, num estado que ela não possa jejuar, uma mulher gestante não deve jejuar, mas eu preciso jejuar também e preciso orar e jejuar, além de manter a fé firme, né? Mas tudo isso acompanhado de uma vida também agradável a Deus, né? Não adianta a pessoa estar mentindo achando que vai prevalecer sobre o diabo. Sim, e aí eu estou mentindo, mas vou jejuar e vou orar. Isso, e o demônio vai sair. Resolvido. Não vai funcionar. O tiro vai sair pela culatra, né? Sim. Que fala, não vai funcionar. E outra coisa que eu queria aconselhar também, às vezes a pessoa diz assim, nós estamos enfrentando um problema de ordem espiritual, seja uma doença, casamento, seja o que for, financeiro. Por trás dessa situação tem um demônio trabalhando, atuando. O diabo está trabalhando e mantendo essa situação. Às vezes a pessoa pensa que chamando todo mundo para orar de qualquer jeito vai resolver. É verdade. Né? E as pessoas às vezes, eu tenho uns amigos aí para orar, eu tenho uns conhecidos para orar. A batalha espiritual, ela não depende de quantidade de pessoas. Mas da qualidade. Da qualidade de pessoas, né? Qualidade de pessoas. Então, às vezes é melhor você ter... Eu tenho aqui 5 pessoas que andam com Deus. Não é que ninguém é melhor do que ninguém. Que andam com Deus. E são pessoas que vivem na presença de Deus, compromissadas com Deus, pessoas que se consagram para ajudar. É melhor às vezes você ter 5 do que você ter 500. Que vivem na carne, que vivem entre Deus e o mundo. Verdade. Não vai funcionar. 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 E é bom que se diga isso. Então, por exemplo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, nos traz um ensinamento importante, porque a guerra espiritual é importante. Eu quero até abrir um parênteses para você. Não pense assim que todo pastor, né, que está aí por aí em altar expulsando o demônio vai embora, esse pastor está cheio do Espírito Santo. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Que tem pastor corrupto. Eu já conheci vários que são corruptos, bebem, são mentirosos, são mercenários, e muitas das vezes vão fazer o culto, aí no altar eles fazem o maior carnaval, demônio, de joelho, o demônio fica de joelho, por causa do nome de Jesus. Vai embora, dá a impressão que aquele pastor está cheio do Espírito Santo, e por isso que os demônios obedecem a ele. Não é isso que eu estou dizendo, porque também Jesus disse que no dia do juízo, muitos vão dizer, expulsamos demônios em teu nome, e ele vai dizer, malditos, apartai-vos, eu não vos conheço. O que eu estou querendo dizer é que numa batalha espiritual verdadeira, é importante a gente ter qualidade de pessoas. Exatamente. Né? Gente que anda com Deus, gente que tem a presença de Deus, gente compromissadas com Deus, gente que ora, gente que se consagra, para batalhar em relação àquela situação. Né? E esses homens aqui, Atos 19, 15, havia um grupo de judeus, 19:13, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Aquele grupo, eles queriam trabalhar assim, expulsando o demônio. E eles foram expulsar demônio de um grupo lá de pessoas, mas o espírito maligno lhe respondeu, conheça Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?
E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, para resumir, para terminar, a pessoa está enfrentando um problema causado por demônio, é cristão, não estou falando incrédulo não, aqui Sim. o assunto hoje é para cristão. Eu estou enfrentando situações aqui causadas pelo diabo, o demônio causou, vou verificar a minha mente, se tem fortalezas, eu vou me libertar dessa maneira de pensar, sentimentos e emoções. Sim. Atitudes, eu preciso me arrepender de determinadas atitudes, me humilhar, limpar o coração, abrir o coração para Deus, né? Muitas das vezes eu preciso viver a fé, receber oração e orar. Se você tem acesso a uma igreja que trabalha, que ora pela libertação, porque tem igreja que não crê nisso, enfim, procure uma igreja, não é sensacionalista não, de mercenário, de mentiroso não. Uma igreja que esteja pregando o evangelho, lá tem pastores, tem gente de Deus para orar pela sua vitória, pela sua libertação, isso é importante. Procure usar a fé, procure jejuar se possível, procure se consagrar. Aí eu preciso de pessoas para nos ajudar nessa batalha. Não adianta quantidade, é qualidade. Orações feitas só com sentimento, emoção, amizade, não funciona. Não funciona. Não funciona, né? Ou até pode piorar a situação da pessoa também, né? Pode até piorar, porque são pessoas que vivem de qualquer maneira, oram apenas na esfera da alma, né? É só a mente a coisa mental, alma, carne, emoção. Muitas pessoas conseguem fazer, aliás, as pessoas conseguem fazer grandes coisas, muitas coisas só com a alma, com o poder da mente, não é? Nós temos ouvido falar tantas religiões e com o poder da mente as pessoas conseguem fazer muitas coisas, né? Viagem astral, tem gente que consegue até levitar, né? Tudo isso é o poder da alma, o poder da mente. Agora, para você se libertar, vencer uma batalha espiritual, não é? Contra as forças do mal, você realmente precisa estar aliado com Deus e precisa colocar tudo isso aqui que nós estamos falando em prática. E ter pessoas que realmente possam confrontar. Até porque muitas das vezes tem retaliação por parte dos demônios. Exatamente, retaliação. Vamos orar aqui por essa pessoa que está enfrentando uma situação causada pelo diabo. Quem é? É uma pessoa que anda com Deus? É uma pessoa que se consagra? É uma pessoa que tem compromisso com Deus? Ela pode até enfrentar uma luta, mas ela tem estrutura espiritual, não é que ela merece, é melhor do que ninguém. Ela tem estrutura espiritual para confrontar aquela guerra. Exatamente. Ela vai pegar um mentiroso, um carnal, um mundano, uma pessoa que está dentro de uma igreja, mas vive uma vida qualquer, fala palavrão, mente, vive de qualquer maneira, vai enfrentar o quê? O diabo, os demônios? Não vai. Não vai. Então aquele grupo de judeus, eles foram expulsar o demônio de um homem. Eram 7 filhos desse homem chamado Cefas. E eles foram expulsar o demônio prevaleceu sobre eles. E eles saíram de lá rasgados, saíram nus. Levaram uma surra. Levaram uma surra, saíram de lá de qualquer jeito. Então o que eu quero dizer é aconselhar você que está enfrentando uma batalha de ordem espiritual. Eu gostaria de contar com apoio de pessoas, é importante na igreja, orar, receber oração, mas eu preciso de gente para me ajudar também nessa batalha. Não pegue qualquer um, não procure qualquer um, porque não vai funcionar. Exatamente. Tá bom? Pensando nisso que você estava falando, né? Por exemplo, pessoas que vão receber oração por imposição de mãos também. Isso é muito sério. Exatamente. Sabe lá qual o testemunho daquela pessoa, né, que está impondo as mãos sobre a sua cabeça? Não é? Isso é muito sério. E não se iluda, inclusive com aqueles sensacionalistas por aí, porque tem pastor que às vezes o cara é adúltero, às vezes ele bebe, às vezes ele até fuma, ele é corrupto, ele é mercenário. Mas quando ele vai fazer o culto, aí demônio, de joelho, o demônio fica de joelho por causa do nome de Jesus. Não pensa que porque o pastor mandou, o demônio ficou, todo mundo é cheio do Espírito Santo. Não funciona assim. E o que ela está falando aqui, oração de imposição de mãos. Você vai chamar qualquer um? Eu vou chamar qualquer cristão aqui para vir orar, e aí? Quem é que vai?
é um cristão fofoqueiro, é um cristão Exatamente. mentiroso, é um cristão com o coração cheio de mágoa, ele vai impor as mãos, não vai abençoar nada, não vai abençoar nada. Então tem que ter qualidade, tá bom? Não dá definitivamente para a gente estender mais, porque já estendemos muito. Eu gostaria muito de falar mais coisas, mas a gente tentou resumir o máximo para abençoar vocês. Vamos agora nos preparar para a oração. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse programa, por esses momentos. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine todas as pessoas e tudo que foi falado aqui seja compreendido no Espírito, Senhor, para que elas sejam abençoadas, que aqueles que estavam mantendo na mente fortalezas, eles se libertem dessas fortalezas, que aqueles que pelas atitudes deram brechas ao diabo, aos demônios, se arrependam, se humilhem, se levante, que aqueles que estão confrontando problemas espirituais tenham fé suficiente, se consagrem, orem para que possam prevalecer, que aqueles que estão precisando de ajuda espiritual, eles encontrem pessoas que de fato possam ajudá-las espiritualmente. Meu Pai, abençoe todos os pedidos de orações que foram enviados durante esse programa, visite todas as pessoas, o Senhor conhece todas as situações e não há nenhuma situação impossível, grande demais para Ti, não há nada que lhe cause espanto, cura, liberta, opera milagres. Senhor, abençoe a todos os pastores da Igreja do Novo Nascimento, esposas, obreiros, membros, todos aqueles, meu Pai, que fazem parte deste ministério, visite-os aqui em Marília, Rio de Janeiro, na Índia, em Moçambique, põe a mão sobre tudo, abençoe o trabalho missionário, abra as portas e que coisas grandes aconteçam e que deste programa, Senhor, e dessas orações, frutos extraordinários aconteçam para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, chegamos ao final do programa. Quero lembrar que domingo, na Igreja do Novo Nascimento, reuniões do Espírito Santo. Aqui na nossa sede, às 9 da manhã, eu estarei ministrando a reunião principal. Depois, às 19 horas, o pastor Israel Rua, Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, Rio de Janeiro. Pastora Nilzete, mais uma vez um abraço aí para a pastora Nilzete, todos aí do Rio de Janeiro, às 9 da manhã ela estará abençoando vocês na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Cida, alguma coisa? Não, você que se identificou com o que nós falamos aqui e agora você percebe que está passando por uma batalha espiritual, eu espero de coração que com a ajuda do Espírito Santo você possa destruir, identificar e destruir as fortalezas que tem na sua vida. Tá bom? Deus abençoe. É bom também dizer que a gente pode deixar, vamos deixar o nosso e-mail, para que se alguém, eu tenho alguma dúvida, eu queria um conselho, pode nos enviar o seu e-mail e a gente vai responder o quanto antes. Deus abençoe, até a próxima, Deus abençoe todos vocês. se Deus assim nos permitir. Amém. Santo, Santo, eu
Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.